Olá, meu nome é Márcio Bueno e eu vou ser o professor da disciplina Linguagem de Programação 2. Essa disciplina vem complementar a sua formação em Java. Nessa disciplina vocês vão ver coleções, manipulação de arquivos, JDBC para você se conectar com o banco de dados e recuperar e manipular dados, Swing para poder fazer o desenvolvimento de aplicações para desktop com interface gráfica e JSP para você poder desenvolver aplicações web. Tudo isso usando a linguagem de programação Java. Na aula de hoje, a gente vai ver o framework de coleções do Java, que está dividido em interfaces, implementações e algoritmos, e ver um pouco sobre arquivos. Então vocês vão ver arquivo texto, arquivo binário e arquivo para armazenar objetos. E no final a gente vai ver um resumo da aula de hoje. Coleções e arquivos. Se você for ver, toda aplicação precisa armazenar dados. A gente pode armazenar em arrays. Vocês já conhecem desde a linguagem C. Porém, vocês vão ter que implementar todas as operações. Exemplo, se você quiser inserir um elemento no array, você tem que ver qual é a posição que está livre. Se quiser remover um elemento do array, às vezes você precisa reordenar esse array depois da remoção. Então você tem que implementar todas as operações. Uma outra forma é utilizar as coleções disponíveis no Java, porque como já vai estar tudo implementado, vai facilitar o seu trabalho. Se você precisar de persistência, quer dizer, tudo que você usar numa aplicação, quando você fechar ela e abrir de novo, se você quiser que os dados ainda estejam lá, vocês vão precisar armazenar, por exemplo, em arquivos. Tá? Falando do framework de coleções do Java, ele é uma arquitetura unificada para representar e manipular coleções. Tá? O framework ele é composto por interfaces que vão servir de modelo para as classes concretas. Tá? As implementações, que são as classes concretas, e algoritmos. Os algoritmos eles realizam tarefas úteis em qualquer coleção, pois eles são polimórficos. Tá? Então, essas implementações são genéricas e vão servir para qualquer coleção e para qualquer tipo de dados que você esteja armazenando. Tá? Para vocês entenderem um pouco melhor, aqui está a hierarquia das interfaces. A gente tem a interface Collection, que ela é a interface base de todas as outras aqui que vocês estão vendo. A gente tem três subinterfaces de Collection. A interface set, que é um conjunto. Então, quando você tem vários elementos dentro de um repositório sem repetição, você usa set. List, quando a ordem importa, né? Por exemplo, que nem uma lista, uma fila de banco. A gente tem aqui fila. E se você precisa de um conjunto ordenado, existe a interface aqui sorted set. Tá? Então, essas são as interfaces que vocês vão utilizar quando estiver trabalhando com as coleções de Java. Existe uma hierarquia diferente aqui, que é a hierarquia de map e sorted map. Map não está bem dentro do conceito de coleção, porque ele funciona como um mapeamento entre um valor-chave e um valor a chave e um valor. Isso quer dizer assim, como se fosse um dicionário. Você tem uma palavra e um significado para essa palavra. Tá? Então, o map não deixa de ser um repositório onde você vai armazenar dados. Agora, ele armazena, em vez de, imagina uma lista como um array, onde você guarda numa posição,
1, posição 2, posição 3, no mapa você guarda através dessas chaves, né? Coleções de Java são genéricas. Isso quer dizer, elas são genéricas. Então você pode armazenar qualquer tipo de objeto. Exemplo, eu quero uma coleção de strings. Então estou declarando aqui a variável C do tipo coleção de string. Quando você tem tipos de dados genéricos, você coloca entre o menor que e o maior que o tipo. Por exemplo, isso aqui é um conjunto de inteiros. Um detalhe importante: as coleções todas elas precisam de tipos objetos. Então aqui, se você quiser um conjunto de int, não vai poder ser feito. Aí você usa o tipo objeto integer, tá? Lógico que você vai poder colocar variáveis do tipo int aqui dentro, porque o Java faz o mapeamento automático de int para integer. Mas você não vai criar um conjunto de int. Aqui outro exemplo, uma lista de televisão. Então, como você criou a sua classe televisão, você pode agora criar uma lista para armazenar várias televisões. Uma fila, né, um query de string. E aqui o mapa. O mapa ele pega um par de itens. Então você tem uma string mapeando no inteiro. Tá? Quando a gente declara variáveis desses tipos, você tem que lembrar que esses tipos aqui são interfaces. Você pode ter várias implementações concretas de uma interface. Tá? Vamos ver isso mais para frente. Quais são os métodos que estão disponíveis na classe collection, na interface collection? Size, retorna a quantidade de elementos. Os isEmpty, que retorna um boolean para dizer se a coleção está ou não vazia. Um boolean contains, e aí você passa um elemento, ele verifica se esse elemento que você passou pertence a essa coleção. Add, que adiciona um elemento à coleção. Tá? O boolean dá uma resposta se ele conseguiu adicionar ou não. Por exemplo, um conjunto não permite repetidos. Então, se você mandar adicionar, ele não vai adicionar um valor repetido. O remove, que você passa um elemento e ele vai remover da coleção. Se não tiver, vai retornar falso, né? Porque esse elemento não está lá para ser removido. Um iterator, que devolve um iterador, certo? E esse iterador ele vai servir para você iterar ou percorrer a coleção. Quando a gente usa um for para percorrer a iteração, a gente pode usar essa estrutura, que é o iterator. O contains all, e aí você passa uma coleção como parâmetro. Essa interrogação aqui quer dizer, você tem que passar uma coleção de um tipo compatível com a coleção atual. E ele retorna se todos os elementos, né, estão contidos aqui nessa coleção. Então significa que a coleção C tem que ser um subconjunto da coleção atual para ele retornar true. Add all adiciona todos os elementos de uma coleção C à coleção atual. Tá? Então você adiciona vários elementos de uma vez só. Remove all, ele remove da coleção atual todos os elementos que estão nessa coleção. Retain all, remove da coleção atual todos os elementos que não estão na coleção C. Tá? Então ele vai reter esses elementos e apagar todos os outros. O clear, quando você quiser remover todos os elementos da coleção atual. A gente tem o toArray, que é transformar os elementos que estão dentro da collection atual num array. Quando você usa o toArray, ele retorna um array de objetos, onde object aqui é o tipo genérico, né? Todas as classes em Java descendem
da classe Object. Se você quiser criar um array de um tipo específico, por exemplo, desse jeito aqui, um array de string diretamente, você passa para ele um array do tipo que você quer que ele retorne. Aí você passa aqui um array de string. E aí ele vai retornar para você um array de string com todos os elementos da coleção atual. Como é que a gente faz para iterar sobre coleções? A gente tem em Java um tipo especial, um for especial para iterar sobre uma coleção. A sintaxe é essa: for, aí você abre parênteses, coloca o tipo da coleção. Por exemplo, você tem uma coleção de string, então você vai colocar aqui string, o nome da variável que você quiser, 2 pontos, e aqui você passa o seu objeto, a variável, que está apontando para a sua coleção. E aqui você escreve o seu código que utiliza esse nome var. Automaticamente ele vai ficar nesse loop aqui enquanto tiver elementos dentro dessa coleção aqui. Isso aqui é bem interessante para você fazer impressões, fazer consulta, mas o for each não serve para remover nenhum elemento da coleção. A outra opção é usando os iterators. Os iterators, quando você recebe um iterador de uma collection, você pode usar esses 3 métodos que vocês estão vendo aqui. Você pode usar o hasNext, que verifica se ainda tem mais elementos na coleção. Então isso aqui vai servir para você usar no while. Enquanto tem próximo elemento, aí você fica no loop. Dentro você usa o next. O next, ele retorna o próximo elemento da coleção. Você guarda numa variável e aí pode usar ele. O interessante do iterator é que ele também tem um remove. O remove ele vai remover o elemento atual. Quando você faz um next que pega um elemento, se você usar depois um remove, ele vai remover esse elemento que você está acessando atualmente.